Gerencie a sua carteira de cobranças de forma unitária ou em massa. Conheça o Recupere, o novo lançamento da Assertiva Soluções para o mercado de recuperação de crédito. Viva a nova era da cobrança. Acesse o link na descrição desse vídeo. Como é que eu faço gestão de uma operação de cobrança? Primeira coisa que é importante a gente conhecer é o que a gente chama de funil de contatos. Aonde que inicia esse meu funil? A minha carga diária. Carga diária é quanto eu tenho para discar no dia de hoje. Aquilo que eu disquei ontem, que eu deixei um recado e que tem um follow-up para amanhã, ela não está na minha carga de hoje. Meu segundo nível começa a operação em si. Quantas ligações, quantas tentativas eu fiz. Tentei para uma galera e tem uma galera que deu alô. Alguém atendeu do outro lado de lá. Então, aqui é onde eu vou mostrar quem atendeu. De todo mundo que atendeu, teve uma galera que foi o CPC, contato com a pessoa certa. É a hora que me atendeu aquele cara que decide, aquele cara que é o cliente que vai tomar a decisão de me pagar ou não. Desses clientes que atenderam, quantos deles eu gerei uma promessa de pagamento, uma negociação? De quantos desses que eu gerei uma negociação, quantas dessas foram pagas, foram cumpridas? Então, esse é o meu funil de contato. O funil de contato ele vai me mostrar tudo que eu estou fazendo dentro da minha operação telefônica, como é que eu tive cada uma das terminações. Porém, tem um fator que é muito importante que a gente se atente nesse processo. Eu tenho que ter essa minha visão, que a gente chama de visão unique. Eu fiz 100 tentativas. Dessas 100 tentativas, eu tenho algumas que foram contato. Então, dentro da tentativa, eu tenho contato. Dentro das minhas tentativas e dentro dos meus contatos, eu tenho CPCs. E dentro do meu CPC, eu tenho negociações. Só que como é que eu vou visualizar isso? Eu vou visualizar isso numa visão unique. Se eu fiz uma negociação, ele também é um CPC, ele também é um contato, ele também é uma tentativa. Tá? Mas se eu fiz 3 tentativas para esse cliente, ele vai estar uma única vez aqui marcado em tentativa. Isso é o que a gente chama de visão unique. Cada uma das ocorrências ela vai ser classificada naqueles 4 grupos do funil. O que finalizou como tentativa? É o cara que é a ação do discador, ou seja, é aquilo que não chegou no humano. Tá? O que é um contato? Um contato é todo alô que não é com o próprio, então é um recado. O que é um CPC? É aquele contato com o cliente, com o próprio. E as negociações são as negociações em si. Então, eu peguei as minhas ocorrências de contato e distribuí naqueles 4 grupos do funil. E a partir daqui eu tenho a minha classificação. Então, aqui, dia a dia, eu tenho quanto eu fiz de cada uma das ações. Então, cada um dos grupos, eu tenho exatamente o que eu classifiquei como ocorrência. Mas quem são esses 13 mil? São as 13 mil, são os 5 mil não atende, os 600 ocupados, blá, blá, blá. E mais os 6.900 contatos, tá? Porque eles também foram tentativas. Quem foram meus 6.900 contatos? Foram os 2.000 recados, os 3.000 reagendamentos e mais os 500 casos que foram CPC. Mesma coisa, quem foram meus 500 CPC? Foram os 200 que informou que pagou, blá, 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 e mais as 255 negociações. Então, dentro daquela visão unique, cada grupo está dentro do outro. Como é que eu começo a fazer a minha gestão, efetivamente, desse processo? Eu vou olhar percentualmente. Eu tenho aqui, por exemplo, dia a dia, que eu estou tentando, por exemplo, 99% do meu mailing. Quanto que eu estou fazendo de contato? Eu estou fazendo 50% mais ou menos de contato sob tentativa. Ou seja, do que eu estou tentando, só 50% eu dou alô. E do que eu estou dando alô, quanto é com o próprio? Olha, só 7% é com o próprio. Ou seja, um em relação ao outro. E do que eu estou trabalhando, do que eu estou falando com o próprio, quanto que eu gero negócio? 50%. Né? Então, com base nesses 4 percentuais, é o que eu vou entender o que eu posso fazer de melhor. Eu posso entender o que eu estou fazendo de errado. Vamos entender melhor cada um desses itens agora.
Quando eu estou olhando tentativas sobre mailing, né? O que esse indicador me diz? Ele te mostra quanto que eu estou atuando sobre a base a ser trabalhada no dia. Ou seja, quantos dos clientes receberam pelo menos uma tentativa. O indicador baixo pode demonstrar um problema de capacity na operação. Resumindo, eu não tenho operadores suficientes. Que o discador só vai discar se eu tiver gente logada para receber ligação. Se o meu grande problema é eu não tenho operadores, eu vou ter que aumentar o meu capacity, eu vou ter que trabalhar para botar gente para eu poder discar. Segundo itens, que é o contato sobre tentativas. Ele mostra o quanto que você tentou e quantos resultaram no alô. O indicador baixo aqui, ele pode mostrar que eu tenho algum processo de descagem com problema. 50% eu dou alô, não é isso? Quem é que eu não dou alô? O que são esses outros 50%? O grande ofensor é o cara que não me atende. Então, se ele não atende, será que eu estou discando no horário certo? Será que eu estou discando no telefone correto? Então, entendendo aonde está errado, eu vou focar para resolver esse meu problema. Eu faço 200 alôs. Pô, legal. Quantos são mudos? Aí, quando ele vai olhar, são 40 mudos, né? Exatamente por quê? Porque isso está chegando no operador e está impactando esse registro que o operador está fazendo. Então é importante a gente trabalhar essas mudas de forma a entender qual é o impacto que eu estou tendo também no meu discador. Aí eu cheguei no meu CPC sobre o contato. Ele vai me mostrar quanto do que você deu alô, quantos atendeu aquele cara que é o cara que você queria falar. Se esse indicador aqui está baixo, qual que é o problema? O problema não está no discador, nem mesmo no operador, né? O indicador baixo aqui, ele pode dizer que a tua estratégia está exatamente no seu control desk, que não está priorizando discagens onde a gente atende mais, onde a gente tem mais perspectiva de falar com o próprio. Será que eu estou ligando nos horários corretos, nos telefones certos? A gente vê aqui que só 7% aqui, basicamente, eu consigo um CPC. Aonde que está o meu maior problema aqui? Eu estou ligando num horário onde o celular não está atendendo. Outro indicador aqui, inclusive de mais ofensor, reagendamento de outros motivos. Aqui está o típico da situação que eu preciso entender melhor o que é isso. Então, eu preciso pegar esse exemplo e entender o que é ele. E aí eu vou para o quarto caso aqui, que é os negócios sobre o CPC. Dessas ligações, quantas viraram uma negociação? Onde é que está o problema aqui? Eu só faço 50% de negócios aqui sobre o que eu faço CPC. Vamos entender onde está o problema. Informou que pagou recentemente. É o meu maior ofensor aqui. O que eu vou fazer nesse caso, então? Eu estou ligando para esse cara talvez muito cedo. Nesse exemplo aqui, a gente foi arrumando isso daqui. Baixou essa relação. Por quê? Porque a gente mudou o início de quando eu faço cobrança com o cliente. E o último, negócios cumpridos sobre negócios gerados. Quantas negociações foram pagas em relação a quantas eu gerei? Aqui eu tenho, sem dúvida nenhuma, um problema que pode estar no meu operador. É um trabalho ligado não só à qualidade do atendimento, no que se diz respeito a script, né? E sim de como é que eu estou negociando. Esse é um dos primeiros indicadores que eu posso fazer e um dos mais importantes. É o estoque de promessas sobre as negociações. Tudo que eu gerei promessa, eu marquei aqui, dia a dia, quando é que vai vencer a minha promessa. Então aqui eu tenho as minhas promessas que vão vencer para cada dia. E aqui embaixo, quanto que eu tenho de promessas cumpridas. Se eu agendei uma promessa para o dia 6, não adianta eu querer saber no dia 6 como ela aconteceu. Eu vou precisar saber lá para o dia 8, mais ou menos, que é depois de 2 dias, esse cara foi lá no banco, pagou. Então aqui, nesses 3 dias, eu já tenho um histórico de promessas cumpridas. 57, 43, 56% da quantidade vem sendo cumprida, 45, 48% do valor. Então, eu tenho aqui nesse período eu já conheço uma média de promessas cumpridas aqui, por exemplo, que é de 45,4. E vamos imaginar que sejam só esses 2 dias aqui que faltam para eu acabar o meu mês. A gente totaliza R$18 mil de promessas geradas. Mas eu tenho um histórico de 45%. Ou seja, quanto que eu tenho de expectativa de receber aqui? R$8 mil. Mas se a minha meta de recuperação é R$15 mil, quanto que eu tenho que fazer mais? 6.700 de grana. Isso daqui representa 45% do meu histórico. Então, eu tenho que gerar mais 14 mil reais de negociações para conseguir bater a minha meta de 15 mil. Isso sim é planejar uma operação, isso sim é fazer gestão de uma operação.